Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: comei, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em minha memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Com esta leitura de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, que fala sobre o modo, o jeito, a maneira de celebrar a Santa Ceia do Senhor, eu quero com esta leitura abraçar a noiva do Cordeiro, as ovelhas amadas, os aliançados pela aliança da eterna circuncisão. Eu quero abraçar a família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco, nesta manhã linda do dia 30 de janeiro, a maior cadeia de preces do Brasil, através do programa Bom Dia Espírito Santo, na locução espiritual dele, o evangelista Daniel de Oliveira, com a sua voz vibrante para todo o Brasil e fora do Brasil. Eu tenho que levantar os meus braços nesta sexta-feira e dizer bem alto e bem forte: eu sou um circuncidado pelo sangue da nova e eterna aliança com Deus. Bom dia, Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio, aumente o volume do seu receptor, aumente o volume do seu computador, do seu celular, da Alexia também, para que a bênção penetre em sua casa, em seu carro, em sua loja, aí, aonde quer que você esteja, porque a palavra de Deus hoje é a palavra da aliança eterna, da circuncisão estabelecida por Deus para Abraão. Mas Jesus, o Cordeiro, foi circuncidado por nós. Podemos dizer, é tempo de celebrarmos a Páscoa, a passagem, a vitória do povo de Deus na terra do Egito, chamada Gósen. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, onde produzimos os nossos programas, na direção dele, o nosso diretor-geral Aelso Costa.
estamos pela Rádio A Voz da Bênção, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos pela Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede Ide Pregai, estamos pelo Facebook, estamos com a nova página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira, que voltou a abalar, e isto é muito bom. Estamos pela Rádio Melodia, do Rio de Janeiro, 98.3 FM, Melodia para toda a grande região do Recôncavo, por todas estas emissoras. A voz aqui é a voz de Deus na instrumentalidade humana, porque Ele vive e Ele nos dá vida para transmitir, é lógico, a vida de Deus, porque só a vida de Deus pode vencer a vida na terra. Bom dia, cidade linda de Alfenas. Meu abraço aos alfenenses, ao povo de Alfenas que estão conosco. Paraguaçu, Eloy Mendes também, Varginha, Três Pontas, minha querida Boa Esperança, onde temos também a Casa da Bênção. Fiquei feliz em saber que também há Casa da Bênção em Campos Gerais, terra do meu pai. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí na minha querida Três Corações, sul de Minas, terra do Pelé e terra aonde eu fui batizado nas águas. Deus abençoe Três Corações nos acompanhando. Neopomuceno, Perdões, meu abraço ao meu amigo missionário Paulo, aí em Perdões. Deus abençoe Perdões, Conselheiro Lafayette, também já nos acompanhando. Deus abençoe minha querida Juiz de Fora, terra que mana leite e mel. Meu abraço ao nosso bispo ancião, Wilson José Ribeiro, e a sua bela e querida família. Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil que acorda pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o bispo Daniel de Oliveira, na locução espiritual da Bahia para todo o Brasil, porque estamos alegres, e quem está alegre dá alegria, transmite alegria. Quem está feliz transmite felicidade, porque a pessoa dá o que tem. Se ele tem ódio, ele dá ódio. Se ele tem rancor, ele transmite rancor. Se ele tem revolta, ele transmite revolta. Se ele tem palavrão, mentira, ele transmite palavrão, mentira. Porque a pessoa só pode dar aquilo que tem. E bem-aventurados são aqueles que têm Jesus, que têm o Espírito Santo, que têm paz, que têm alegria, porque ele só transmite o que ele tem. Aleluia, aleluia. Por isso que Jesus falou: quem tem sede, venha a mim, beba. Ele era, é e será sempre a fonte inesgotável da água da vida. Ele mesmo disse: aquele que tiver sede, que venha a mim, beba. Ele falou: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. Foi Jesus quem falou. A pessoa dá o que tem. E é gostoso, não é? Você ser um influenciador de coisas boas, de vida, de reino de Deus, de prosperidade. É gostoso ser um influenciador. A internet está lotada
de influenciadores e influenciadoras para bebida, droga, sexo explícito, tantas coisas destrutivas, malandras e malignas. É bom ser um influenciador do reino aqui na terra, dizendo, falando, eu sou um evangelista. E o evangelista tem a mensagem da vida, o poder sobrenatural do evangelho sacro e santo de Jesus, que transforma o mais vil pecador. O bom dia, Espírito Santo, está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Olha quem já chegou para estar conosco diretamente de Santa Catarina: evangelista Walter, Dalva Rodrigues, Edneide Arruda, Marisete Chagas, a família do Bom Dia Espírito Santo. Coloque aí o hino, coloque o hino do avivamento, porque hoje é sexta-feira, quebra de maldições, no poder na autoridade, na alegria, na vitória, na unção. Hoje é dia de fazer o capeta gemer debaixo dos nossos pés ungidos. É isto aí, Webert Fagundes. Por onde anda você, Webert? Já são 5h20. É gostoso, não é? Levantar pela manhã com cara de 9h15, sorrindo. Não é com cara de 6h, não. Cara de 6h é cara feia. 9h15 é o rosto da felicidade. E dizer bom dia, Espírito Santo. Como é importante ter ele dentro de nós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas eu posso. Você pode. Ele garante a presença em nós, porque a ele pertencemos. Nós temos que ser influenciadores do bem, para a vitória, para a conquista, para a certeza do caminho em que estamos caminhando. Há caminhos, repito, há caminhos, torno a repetir, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Mas o caminho que nós apresentamos, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, para a vida cotidiana e a vida eterna. Então, estamos aqui levando o poder sacro e santo do Evangelho. O poder de Deus está acima de... O poder do Evangelho está acima de qualquer poder bélico, de qualquer poder político. O poder do Evangelho penetra a divisão da alma e do espírito e transforma o mais vil pecador. O poder do Evangelho transforma o toxicômano, o alcoólatra, a meretriz, o pederastra, o bandido, o ladrão, o mau caráter, o agressivo, o depressivo. O poder do Evangelho é como dínamo. O dínamo é uma peça que faz o automóvel rodar,
o avião, o navio, todo tipo de embarcação. O dínamo, se não tiver o dínamo, aquele veículo não sai do lugar. O poder do evangelho gera em nós o dínamo, o dinamismo, a beleza, a leveza, a capacidade de influenciar para o bem. E a dinamite. Dinamismo e dinamite. Misericórdia. A dinamite serve para quê? Para quebrar as barreiras, para arrebentar a tradição, a cultura do mal. A dinamite serve para tirar as montanhas. Como a Bíblia diz, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se ordenar ao monte, sai daqui e aparta para o outro lado. Assim será. Porque a dinamite remove montanhas. Poder sobrenatural do evangelho. Então, o poder do evangelho nos faz feliz, nos faz ter prazer na vida cotidiana, preparando para a vida espiritual. O poder do evangelho nos faz ser uma nova criatura. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E o caminho é este, Nicodemos, nascer da água, palavra de Deus na vida, batismo, porque conta a história de cada um antes do batismo e depois do batismo. Nascer das águas, plural, e nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É ser um homem espiritualizado, espiritualista, governado pelo Espírito maior, que é a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. Então, o Evangelho é o poder maior de Deus sobre a terra. Os homens pensam que é o poder da ONU, o poder bélico, ou o poder de um presidente de uma república, ou presidente de uma organização. Não. O poder que move o mundo, corrigindo, edificando, é o poder de Deus pelo Evangelho, a palavra original. Está entendendo, Sandra, Suélvia, Joilson Rios, Tatiana Moraes? O poder do Evangelho, ele tem uma penetração na divisão da alma e do espírito. Aonde fica esta junta que divide a alma do espírito? Olha que coisa sensível, porque a alma e o espírito é quase uma coisa só. Mas a Bíblia diz que o poder do Evangelho penetra na divisão da alma e do espírito, consegue separar uma coisa da outra. O poder do Evangelho esquadrinha rins. Quantas células formam um rim? Quantas células formam o fígado, que é a maior glândula do corpo humano? É a glândula da tristeza ou da alegria. Se o seu fígado vai bem, você é feliz. Mas a palavra de Deus é
tão sensível que é chamada de espada de dois cortes. Porque para dividir a alma do espírito, para separar as células dos rins e do fígado, só pode ser uma espada com dois cortes, para cima e para baixo. Jesus mesmo falou: teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Então, o poder de Deus transforma, convence, muda, rasga, abre, penetra e divide. Será que vocês entendem? Bispo Daniel de Oliveira fala que eu te escuto. Eu nunca ouvi ninguém falando assim, porque sou um evangelista. Às vezes você ouve pastores, teólogos, às vezes você ouve apóstolos. Por isso que eu digo a você, a sua oferta, seu dízimo santo, precisa estar na mão de um evangelista que sabe como evangelizar, ânimo para evangelizar, unção para evangelizar, para que o reino de Deus possa encher a terra antes do arrebatamento da igreja. A maior missão da igreja que está em Mateus capítulo 24. A última ordenança divina é esta ordenança para a igreja. E este evangelho do reino será pregado a toda criatura e depois virá o fim. Já são 5h29. Esta obra é santa, 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 santa. Deus abençoe o povo da cidade de Ipatinga me acompanhando. Governador Valadares, Timóteo, João Molevade. Deus abençoe o Vale do Aço, que estão conosco, nos acompanhando. Caratinga, Ipatinga, João Molevade, Coronel Fabriciano, onde temos uma catedral poderosa, na cidade de Coronel Fabriciano. Esqueci o nome do pastor, mas é um pastor que substituiu o pai, o missionário José. Deus abençoe Vale do Aço, ligados com Bom Dia, Espírito Santo. Onde fica, bispo, Vale do Aço? Minha querida e linda Minas Gerais. Este povo é influenciador do reino da glória. Canta, Raquel! Bom dia, Espírito Santo. Deus te abençoe, Webert. Cinco horas e 31 minutos. Deus abençoe os que estão me acompanhando pela rádio Melodia FM. Acorda cantando, Zuleide. Canta, Regina Barbosa.
Canta Dino de Oliveira. Deus abençoe todo o povo em Guarulhos, Braz, Belenzinho, Embu das Artes. Meu abraço ao meu amigo missionário Wilson, aí em Embu das Artes, terra que mana leite e mel. Cidade de Bebedouro também nos acompanhando em São Paulo. Cidade de Piranhas. Piranhas? Oxi, sangue de Jesus tem poder. Onde fica Piranhas, meu Deus? Cascavel no Paraná, Cascavel no Ceará. Deus abençoe. Missionário Luiz, aí em Cascavel no Ceará, me acompanhando. Deus abençoe. Povo lindo de Cascavel, Ceará. Deus abençoe meu amigo missionário Luiz, aí em Cascavel, Ceará. Tem Cascavel em Ceará e tem o Cascavel no estado do Paraná. Deus abençoe. Deus abençoe o povo de Cotia. Cotia em São Paulo. Deus abençoe Arara, São Paulo. Deus abençoe Cubatão, São Vicente. Minha querida e bela Baixada Santista. Também Deus os abençoe. E de São Paulo eu vou à bela e querida terra, Olinda terra, para se construir uma cidade. Falaram os holandeses quando invadiram o Nordeste, principalmente a cidade onde hoje é Recife. 5h35. O Espírito Santo veio para abalar. É do Iapoque ao Chuí, alcançando também a França, a Europa, Ásia, África, Oceania. Lá em Boston, nós temos muitas pessoas agora me acompanhando. São Francisco, na Califórnia, também. Deus abençoe Toronto, no Canadá. Deus tem colocado asas espirituais, porque aqui é palavra original. E a originalidade de Deus faz do homem aliança renovadora com ele. Aqui não é versículo de autoajuda. Aqui não é derrota, nem fracasso, nem choradeira. Aqui é o que o mundo precisa ouvir. Palavras originais das Sagradas Escrituras. Fique conosco, porque você ficando, você vai ouvir a mensagem sobrenatural da celebração da Santa Ceia do Senhor. E grave em sua mente: quem não participa da Santa Ceia aqui, nas bodas do Cordeiro também não irá participar. Tudo que ligar na terra, tudo que concordar na terra, tudo que dizer amém na terra, haverá continuidade no céu. O céu começa aqui e o inferno também começa aqui.
porque Deus deu a terra para os filhos dos homens escolher aonde passará a eternidade. Tudo que ligar na terra em meu nome será ligado no céu. Atentai, porque hoje eu vou falar um assunto que eu amo falar. Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia da noiva do Cordeiro. Santa Ceia para as ovelhas. Não importa o título, o importante é que você seja ovelha, que segue ao Cordeiro, que é circuncidada pelo sangue do Cordeiro e tem aliança perpétua, aliança eterna. Tá bem? Deus abençoe vocês aí na Praia do Flamengo me acompanhando. Praia de Itacimirim, Jauá, Arembepe, a Bahia acorda para dizer com o evangelista Daniel e sua voz vibrante: bom dia, Espírito Santo. Coloca Miriam aí, coloca Miriam, porque hoje, sexta-feira de avivamento. Hoje eu tô que tô, porque o Espírito Santo me acordou 2h15 da madrugada. Obrigado, Jesus, obrigado. Canta, Filomena. Canta, Barroquinha, Praça da Sé, Vila Laura, Ogunjá, Bonocou, Vasco da Gama, Liberdade. Canta, Ribeira, Cajazeiras, Boca da Mata, Misericórdia, Mussurunga. Canta, Peruvais, Curuzu. Canta, Maria das Graças, Diniz Oliveira. Canta, Geninha. Canta, 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 canta. É isso aí, Ednei. Canta, Tercília, Creuza, Lázaro. Canta, Joel. Hoje é hoje, aleluia, 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 aleluia. Não há outro Deus fora de mim, assim diz o Senhor.
capítulo 46 de Isaías. Canta para Jesus, Miriam. Canta, pastor Sebastião. Quem é alegre, canta, Sebastião. Canta, Evanir. Canta, pastor Antônio. Estamos pela Rádio Gospel. Melodia, melodia veio para abalar. Canta aí dentro do carro do Uber. Vocês que me acompanham pela Melodia, Rio de Janeiro. Canta, Daniel Alencar. É isso aí, Jane. Canta, Gabriel. Já são 5h44, na cidade mais bela do Brasil, que tem o nome do Salvador, São Salvador, capital da Bahia. Bom dia, Espírito Santo. É da Bahia para todo o Brasil. Bom dia, Espírito Santo, em cadeia, com várias emissoras e pelo Facebook e também pelo YouTube. Deus abençoe toda a grande audiência nossa no estado de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e a bela e querida Belém do Pará. Deus abençoe todo o povo da cidade de Belém do Pará, acompanhando o nosso programa, e sul do Pará também. Deus abençoe todo o povo aí de Marabá, Rio e várias outras cidades aí no sul do Pará me acompanhando. Olha, irmãos, irmãs, servos, servas, ouvintes deste programa. Você que acordou, ligou o rádio ou ligou o seu celular para nos acompanhar. Fique conosco, porque eu quero pregar sobre Santa Ceia no programa de hoje. Mas hoje é sexta-feira, dia 30. A última sexta-feira de janeiro. Um dia de virada de página. Um dia de mudança de agenda. Um dia de marca de vitória para mais vitória. Hoje é dia da quebra das maldições. Sou um pregador de avivamento e sou um pregador de libertação e de salvação. Não adianta nada você ser curado, liberto, se não for salvo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Hoje é sexta-feira, um dia que nós dedicamos para libertar cativos, depressivos, algemados,
alcoólatras, meretrizes, que precisam de libertação. Enfermos, doentes, aidéticos, sifilíticos, cancerosos. Hoje é uma batalha no mundo espiritual, no segundo céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, que nós podemos ver com os nossos olhos o azul desta atmosfera linda. O segundo céu é o céu dos espíritos, onde há batalha constante. O terceiro céu é onde está Deus assentado em seu alto e sublime trono. Entendeu? Primeiro céu é deste oxigênio azul lindo. O segundo céu é o céu dos espíritos. O terceiro céu é onde está Deus assentado em seu alto e sublime trono. Então, eu sei o que eu falo, porque sou um evangelista. Hoje haverá uma batalha no segundo céu. Quebra de maldições, herdada, porque veio em sua árvore genealógica. Quebra de maldições adquirida, porque alguém fez o mal contra você ou entrou em sua família sorrateiramente. Hoje é dia de quebra de maldições mandada, através de bozó, de catimbó, de batuque, de pemba, de despacho, de feitiçaria, de bruxaria. O segundo céu hoje vai ferver, porque é o bem contra o mal, resgatando almas que se perderam, que carrega a culpa que não é dele nem dela. Maldição. Maldição é um assunto desconhecido para muita gente. Mas Deus me fez um pregador de libertação, de quebra de maldições. Há 46 anos que eu estou na Bahia por uma determinação divina, porque a minha origem é judaica, para quebrar maldições. Eu posso, tenho autoridade para isso no mundo espiritual. Às vezes, você leva uma carga que não é sua, colocaram sobre você pelo nome, pelo sobrenome ou pelo sangue da família. Maldição herdada, da loucura, da depressão, do suicídio, da cocaína, da morte prematura na família. Maldição herdada a famílias inteiras que morrem com AVC, com diabetes, a famílias inteiras morrendo na mão das autoridades ou do tráfico. Eu falava com uma senhora e ela falou: ore pelo meu único filho que sobrou, porque eu tinha 4 filhos, todos morreram em acidente com carro. Minha família é uma família bem-sucedida financeiramente, bispo, mas eu já perdi 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, em acidente, e só resta-me um agora. Maldição. Talvez você possa dizer: não, foi imprudência. Não, eu entendo o mundo espiritual, eu falo que foi maldição. Maldição de drogas na família, de depressão, de loucura, de palavrão, de mentira. Sabia que tem pessoas que
que tem a maldição da mentira. Ele não é um mentiroso ou uma mentirosa. Ela, às vezes, é a própria mentira. Maldição de morte prematura, morte súbita. Muitas famílias, as pessoas morrem dormindo. Eu falava com o Senhor e Ele me falou, ore por mim. Eu tive 3 irmãos que morreram engasgados. Olha que coisa, rapaz. Um foi com pão, outro com melancia e outro com um pedaço de carne. Maldição. Eu falava com um rapaz, ele me dizia, ore por mim. Estou no 7º casamento. Com cada mulher eu tenho um filho ou uma filha. Maldição do divórcio, da separação, do alcoolismo, do carnaval, da orgia. Vocês que me ouvem entendem o que eu falo, porque eu falo em nome de Jesus, com respeito e temor a este nome. Quebra de maldições. Deus me trouxe para a Bahia para implantar a bandeira da libertação total. E hoje, última sexta-feira, levante do sofá. Você que está aí preso com dores nas escadeiras, nos joelhos, nos tornozelos, nos ombros. Você que não dorme, ouve vozes, vê vultos, sente cheiro de rosas dentro de casa, de flores sem ter flor, sente cheiro de perfume sem ter ninguém usando tal perfume. Ouve lâmpadas acendendo e apagando, porta batendo, vê sombra entrando no quarto. Vem estar conosco. Eu te garanto, eu posso te libertar. Sou um pregador de libertação. Eu não me fiz pregador de libertação. Eu recebi o dom de Deus. Quebra de maldições hoje. Bispo Daniel, eu já estive em outros ministérios, não tem problema. Às vezes a sua bênção está na catedral da quebra das maldições do avivamento. Para cada pessoa, Deus tem uma marca determinada para tal aprisco. Vem estar conosco. Vista a sua bela roupa. Faça sua chapinha, sua trancinha, seu arrepiadinho, seu pitoco. E vem estar conosco. Levante do sofá. Saia deste quarto escuro, mofado, úmido. Saia de cima deste colchão molhado, deste travesseiro sofredor. Vem estar conosco. Às vezes este mal vem lá da roça, do sítio, lá daquele cemitério no interior, daquela guarda, daquele pé de palmeira, de piaçava, aquele pé de abacateiro roxo, misericórdia. Aquele pé de jacamole, misericórdia também. Às vezes você leva uma carga que não é sua. Você carrega uma culpa dos seus antepassados. E se você não agir, não reagir, não batalhar, o mal continuará. Precisa de uma força maior, tirar este mal que te mata. Catedral do Avivamento. Você está entendendo, Neuma? Está entendendo, Iraci? Edneide? Hoje é dia de libertação. Escrevam: eu preciso de libertação total. Escrevam: meus filhos precisam de libertação total. Meu casamento precisa de libertação total.
Minha empresa precisa de libertação total. Meus netos e bisnetos precisam de libertação total. Profetizam. Última sexta-feira de janeiro. Vem estar conosco. Largo das Sete Portas, 446. Largo das Sete Portas, 446. Ou na Lima e Silva, 116. Quebra de maldições. Às vezes a maldição da insônia, Às vezes a maldição de ouvir vozes que não te deixam dormir. Sonhos eróticos, satânicos e diabólicos, que a pombagira te pega aí na cama. O Exu Caveira. Eu falava com uma jovem senhora e ela me dizia, ore por mim. Eu perguntei, por quê? O que está acontecendo? E ela falou, todas as noites eu sinto alguém deitando sobre mim. E quando eu orava por ela, ela caiu convulsionando e o diabo dizia que a possuía toda noite. São casos impressionantes que muitos duvidam porque não têm a sensibilidade espiritual para ajudar a outras pessoas. Sexta-feira hoje, mude a página, encoste a agenda velha e venha à Catedral do Avivamento. Talvez este seja o seu dia, talvez esta seja a sua data. Missionário, eu trabalho, missionário, eu tenho que ir à faculdade, missionário, eu tenho que ir a um procedimento médico. Você escolhe o horário, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Tá bem? Hoje é dia de quebra de maldições. Hoje é dia da santa unção interna. Para quem quer, para quem crê, para quem acredita, deixe-me te ajudar com a crença sobrenatural que Deus me deu. Catedral do Avivamento. Aleluia! Uma nova estação, uma nova chance, uma nova oportunidade. Venham e vejam o que Deus fará. Lembrando a todo o povo que daqui a pouquinho eu estarei na catedral ministrando poderosamente a quebra de maldições. Catedral original da quebra de maldições. Há 46 anos, este trabalho altamente espiritual, na visão de Deus, na revelação de Deus, na orientação de Deus, para um povo chamado povo de Deus. Hoje, dia 30, ali na catedral, no Largo das Sete Portas, principalmente no culto agora pela manhã. Tá bem? Vindo à igreja hoje, ou domingo, traga uma oferta. Que é oferta, missionário? É o que você pode oferecer, não pagando a bênção, mas adorando a Deus, para que a obra de Deus possa permanecer. Se não tiver oferta, se não tiver dízimo, não tem água, não tem luz, não tem cadeira, não tem programa de rádio, não tem manutenção da igreja. Dízimo e oferta é a lã das ovelhas e o leite das ovelhas, para que haja mantimento na casa do Senhor, permanência da porta aberta. Quem não contribui, não recebe as bênçãos
de prosperidade prometida em Malaquias, capítulo de número 3. Atentai, vindo à igreja hoje, entregue em minhas mãos, ou domingo, dia 1º, ou mande através do Pix. Sabe o que é Pix? É a melhor maneira de transferência criado por um governo que foi o governo do Jair Messias Bolsonaro. Graças a Deus por isso. Você aí de sua casa pode fazer um Pix, tá bem? Ó, o número do Pix 71-9918-62-232 Bradesco, Daniel de Oliveira. Chegando, eu apresento a Deus sua oferta de gratidão, de manutenção e de fidelidade. E o Senhor te abençoará. A bênção é de graça porque Jesus já pagou o preço. Mas ajuda-nos a manter esta evangelização nacional e internacional. Ajuda-nos a manter a porta da igreja aberta. Tá bem? 71-9918-62232 Bradesco. E eu profetizo o gasofilácio de ouro, brilhando com a estrela de Davi, na sala de sua casa, ao lado do sofá bege. Esta foi uma visão que Deus me deu há mais de um ano. O gasofilácio, o cofre de Deus, dentro da sua sala, brilhando com a estrela de Davi, ao lado de sofá bege. Não sei porquê. Deus ainda não me deu a interpretação do sofá bege. Então faça isso. Contribui com esta obra, este ministério. Às vezes você coloca seu leite na lama, sua lã na lama, vigie, viu? Ponha nas mãos de um evangelista, que evangeliza pela palavra original. E assim nós vamos quebrando muralhas, arrancando cabeças de bode e implantando o reino de Deus. É o momento da oferta, deixa Deus te tocar ao vir à igreja e trazer a bênção para o altar que te abençoa. Abra sua Bíblia. Eu sou o único pastor evangelista no Brasil que manda as pessoas abrirem a Bíblia. Porque a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Nos lábios, a palavra é doce como mel, mas no ventre é amarga, porque a pessoa às vezes não quer deixar os maus caminhos. Apocalipse, capítulo de número 10, fala do livrinho que é a Bíblia, a palavra de Deus, as leis de Deus, que nos lábios é doce e no ventre é amargo. Porque o remédio amargo é que tira todo o mal e faz bem ao organismo e também à organização. Limpeza total. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo, da estante, da penteadeira
cabeceira da cama, braço do sofá, bolsa, porta-luvas do carro. Abra sua Bíblia, Maria Garcia de Neide. Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Abra sua Bíblia, porque é momento de nós meditarmos na maior cerimônia de uma congregação. Coloca aí para mim o hino da Santa Ceia da harpa. A meditação é esta hoje. Sabe o que é manjar? Santa Ceia, viu? Hoje o Espírito Santo te pega. Hoje Jesus te pega. Jesus vai te pegar, viu? Ele quer ouvir você na igreja cantando este cântico. Ele quer ouvir a sua voz. Este é um hino da harpa cristã, muito antigo, tradicional e ungido. Santa Ceia do Senhor. Na última Santa Ceia que Jesus participou com seu grupo de apóstolos e discípulos, ele falou que a próxima que ele ia estar pessoalmente com corpo de glória seria no céu, nas bodas do Cordeiro. Santa Ceia é a única cerimônia que irá acompanhar a noiva. Porque lá no céu, ele irá ministrar para nós, conforme Apocalipse 19, a Santa Ceia. O vinho que beberemos lá é o sabor do vinho de Caná da Galileia, aleluia. O pão é o maná escondido, bolo com sabor de mel, pão de mel, aleluia. Eu creio que eu vou estar, né? Ele estará ministrando para a noiva a Santa Ceia. Escrevam: Santa Ceia do Senhor. Não é a ceia da igreja, não. É a Santa Ceia da aliança eterna. Na década de 60 e de 70, décadas abençoadas, fundamento da igreja evangélica no Brasil, as pessoas adiavam viagens, passeios, só para não faltar a Santa Ceia. Tinha uns que participavam de joelhos do cálice e do pão. Usavam roupas novas, trazia o dízimo, a oferta no dia da Santa Ceia. É uma cerimônia que vai subir com a noiva para o céu. Nada mais, o louvor e a Santa Ceia. E outra coisa que eu quero vos dizer: quem não participa aqui
não participará lá também. A salvação, a eternidade começa aqui na terra. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. O céu começa aqui e o inferno também começa aqui. Santa Ceia do Senhor é a cerimônia mais importante da noiva da igreja. É o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Atentai. Sem o corpo e o sangue, você será uma ovelha fraca, derrotada, esquelética, magérrima, sem luz e sem força. A Santa Ceia são proteínas, o corpo e o sangue do Senhor. Se você for olhar aqui no mundo, na terra, viver só de legumes ou de verduras não te sustenta. Precisa de carne, de proteínas. E mesma coisa é no mundo espiritual. Se você não tiver as proteínas, você será uma ovelha derrotada, fracassada, mundana, carnal, mentirosa, adúltera e carnavalesca. Por quê? Porque não tem a proteína. Ninguém pode viver só de abóbora, chuchu, quiabo, rabanete, alface, couve ou repolho, não. Precisa de proteínas. Pode ver que lá na mesa em Gósen, na poderosa celebração da Páscoa, havia na mesa ervas amargas, pão asmo e o carneirinho assado, aleluia, proteínas, e o sangue como a porta da vitória e da salvação sobre os umbrais das portas em Gósen, na primeira Páscoa. Eu quero te dizer uma coisa. Se você despreza a Santa Ceia, você não tem aliança perpétua. Você não valoriza a circuncisão. Atentai. Santa Ceia não é coisa criada pelo homem. É ordenança divina. Quanto tempo faz que você não levanta o cálice e o pão? Porque enfraqueceu? Porque escorregou, porque caiu, porque és uma ovelha fraca, débil, desorientada, desigrejada? Volte ao primeiro amor. Levante o cálice e o pão. Congrega e volta a ter uma vida espiritual verdadeiramente. Amanhã, hoje é um dia de quebra de maldições. Tem nada a ver com domingo. Domingo, Santa Ceia da noiva do Cordeiro. O dia da proteína, ou das proteínas, aliás, porque é sangue que tem o DNA de Deus e o corpo, a base dos fundamentos bíblicos que nos segura de pé. Será que vocês entendem o que eu prego? Porque eu prego o que a palavra de Deus revela para o seu bem,
porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. Cuida do corpo, cuida da alma e tem um espírito abençoado. Faça isso. Então, irmão, Santa Ceia do Senhor, domingo. E eu vou fazer domingo ali na catedral um clamor pelo Brasil. Muito sério o clamor que vamos fazer. Porque é dia 1º de fevereiro, um mês de trevas. De morte, de orgia, de pecado, de blasfêmia. Então vamos, domingo, clamar aos céus. E você precisa estar na igreja domingo para interceder pelo filho, pelo marido, pelo neto, pela nora, por você, no clamor do livramento, pela misericórdia. E logo depois o clamor, a palavra de Deus, que o pastor estará pregando. Está entendendo? Santa Ceia do Senhor. Não despreze esta celebração, nem este dia. Marcou compromisso, adia o compromisso. Deus em primeiro lugar. E traga uma oferta, um dízimo, um voto. Ponha em minhas mãos de adoração a Deus, dia 1º. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11. O apóstolo Paulo, ele dá uma aula. Ele dá uma aula sobre a Santa Ceia. Ele era um pastor altamente, extremamente zeloso. E ele fala aqui sobre o modo, o jeito, a maneira de celebrar a Santa Ceia. Porque os irmãos da cidade de Corinto, uma cidade grega, devassa, cheia de carnaval, de adultério, pela mitologia grega, demônios para dar e vender, demônios de todo tipo. E a igreja que estava em Corinto estava sofrendo, porque os pastores e o povo estavam fazendo uma quermesse, um bacanal, transformando a igreja em uma verdadeira churrascaria, em um verdadeiro restaurante. E a Santa Ceia foi profanada. Tem muita gente profanando a igreja do Senhor Jesus, com ídolos, com venda de roupa velha, com comelança, com rifa, com todo tipo de venda dentro da igreja. Tanta coisa dentro da igreja, menos sendo igreja. Tudo por causa da ganância, da avareza, do olho grande. Sai dela, povo meu. Quem mantém a obra de Deus é leite e lã das ovelhas fiéis daquele rebanho. Fora disso é anátema. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E Paulo, apóstolo extremamente zeloso. Vocês já imaginaram se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje? Ele morreria de desgosto em ver as igrejas transformadas em tanta coisa menos em igreja. O que ele falaria das igrejas pintadas de preto? Se o quarto do pastor, a sala do pastor não é desta cor?
o que ele falaria em ver a igreja comercializando tanta coisa? Qual seria a atitude dele? Pode ver que no fim da vida de Paulo ele disse: combati um bom combate, eu acabei minha carreira, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, ele fica sabendo que na igreja de Corinto havia muita bebida, muita comida. Ele chegou a dizer aqui neste texto: se tiver fome, come em casa. Tem pessoas que transformam a igreja em chá, chá de bebê, chá disso, chá daquilo. Você quer fazer chá de casa nova, de bebê, de casamento? Reúne a sua família e faça, mas na igreja não. Por isso que a igreja está adulterada, fraca. Por isso que a igreja, o diabo está entrando pela janela, pela porta ou pelo chaminé, igual o lobo que destruiu a casa dos 3 porquinhos. Será que vocês entendem o que é a igreja profanada e o que é a igreja santa? Bispo Daniel, fala que eu te escuto. A igreja somos nós. Amém. Mas o físico atrai o espiritual. Se você não ama o que vê, como você vai amar o que não vê? Se você não respeita o templo, como você vai respeitar o Senhor do templo? Medite. O apóstolo Paulo, ele disse: o que eu recebi do Senhor. Ele não aprendeu com Pedro, nem com João, nem com Barnabé, nem com Ananias, o pastor de Damasco. Ele falou: o que eu recebi do Senhor. Esta não é a maneira de celebrar a ceia, a santa ceia. Vou dar a vocês uma aula. Porque a igreja em Corinto estava devassa, podre, complicada, trazendo a mitologia dos deuses da mitologia para um ritual satânico dentro da igreja. Como aquele caso que ocorreu agora recente, lá em Belém do Pará, que um pastor líder alugou a igreja por 2 milhões e profanou a igreja, profanou a igreja, profanou a igreja. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, se não arrepender. Tem outro que coloca a escola de samba no altar da igreja. Sai dela, povo meu. Por isso que a vida dele está um fracasso. Se é homem de Deus, haja como homem de Deus. Se é servo de Deus, haja como servo de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 23. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Olha como ele passa a aula. Jesus pegou o pão. Ele não pegou um outro alimento, ele pegou o pão. Porque Jesus veio para todos e o pão está na mesa de todos. Negro, branco, americano, estrangeiro, europeu, asiático. O pão está na mesa de todos. E ele falou: eu sou o pão. Eu vim para todos. Não tem acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi dado como pão. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, abençoou, dizendo: tomai e comei. Este é meu corpo que é dado por vós, a proteína forte. Não.
Eu não posso me alimentar só de legumes. Eu tenho que ter legumes e tenho que ter a proteína, senão eu serei uma ovelha raquítica. Está entendendo, Maricelma? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em minha memória. Santa Ceia é memória. Memória de quê, bispo? Vou lhe explicar. É relembrar a morte dele. É relembrar Gênesis, Êxodo capítulo 17, a aliança da circuncisão. A memória dele, o batismo nas águas, o nascimento, pelo milagre do Espírito Santo, o ministério de cura, de libertação, de salvação, de ressurreição, completo o ministério. Fazei isto em minha memória. Se eu esquecer do que a Bíblia me ensina, eu estarei esquecendo de Deus. Por isso que Deus falou: não aparta a palavra da tua boca. E Jesus aqui confirmou: fazei isto em minha memória. Memorizar, ter na memória espiritual os acontecimentos de Mateus, Marcos, Lucas, João. A minha memória não pode ser uma memória artificial, como diz os cientistas de hoje. A minha memória tem que ser original. Aleluia! Bíblia neles. Memória original. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Não é coach, não é versículo perdido, é texto original para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, aleluia, coisa nova, novo testamento, nova aliança, selada com sangue, onde tem o DNA de Deus. Se você não participa da Santa Ceia, você não tem o DNA de Deus. Você pode ter o DNA, misericórdia, de outras entidades, mas o de Deus não. O DNA de Deus, a semente de Deus. Vocês sabem que a palavra nos diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, a vida de Deus te cobrirá. E o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A semente de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, foi implantado pelo eis-me aqui de Maria. E em seu ventre foi gerado o Cordeiro Imaculado, o segundo Adão. No sangue de Jesus está o DNA de Deus. Às vezes você pode dizer: eu nunca ouvi isso, porque você está ouvindo hoje um evangelista veterano e responsável pela obra do Senhor na Catedral do Avivamento. Está pensando que eu falo em avivamento por brincadeira? Avivamento é renovação todos os dias. Pode ver que aqui neste texto, o apóstolo escreveu dizendo: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Eu tenho que buscar a minha renovação todos os dias. Por isso que eu te digo, se aí não tem renovação, sai dela. Da Babilônia, povo meu,
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, estamos firmes na morte, na ressurreição dele, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como o Senhor explica este versículo, bispo, é só você estar na igreja e pedir perdão e renovar a aliança e participar do corpo, participar do sangue. Ele te perdoa, ele te perdoa. Pode a sociedade não te perdoar, pode o marido, o filho, a nora, o genro, a mulher não te perdoar, mas ele te perdoa, porque o campo é de você para com ele, dele para com você. Vai pagar um preço? Vai. E como vai? Mas ele te perdoa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O exame de consciência, particularmente cada um de nós. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós, olha que revelação. Este versículo aqui incomoda os dias de hoje. Por causa disso, de participar indignamente, há entre vós, ele falando ao povo de ontem e ao povo de hoje, principalmente, né? Por causa disto há entre vós muitos fracos, igreja fraca, pastor fraco, congregação fraca, na fé, na santidade, no temor. Sabia que tem igrejas por aí hoje que virou uma panela? Virou o quê? Uma panela. E tem veneno na panela. Sabe o que é veneno na panela? Matando o ânimo, a fé, a visão das pessoas. É como diz lá em Cantares de Salomão, que a raposa e as raposinhas danificam a plantação de uva, a videira, a parreira, a raposa e as raposinhas. Há veneno na panela. Às vezes as pessoas querem transformar grupos e congregações em panela. A panelinha da fofoca, a panelinha do departamento. Aí vem o diabo e coloca veneno para matar, destruir e desfazer a obra de Deus. Roda de escarnecedor é uma panela do diabo em muitas congregações. E mesma coisa, é a raposa e as raposinhas que danificam a vinha. Sabe aonde a raposa e as raposinhas ficam comendo? No Monte Sião, tirando a estrutura e a força da congregação. Porque o nosso fundamento é Sião. Aí vem a raposa e as raposinhas para desfazer de Sião. Vigiai e orai. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo.
Ele não quer nos condenar com o mundo. Ele quer nos salvar do mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, espera uns pelos outros. Organização. Mas aquele que tiver fome, misericórdia, tá vendo, obreiro grutão, obreira grutona, que faz da casa de Deus churrascaria, restaurante, vigia, viu? Se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. O apóstolo Paulo, se ele existisse hoje como homem, o que ele iria dizer da igreja de hoje? Se Jesus estivesse aqui agora como homem, o que ele iria fazer nos templos? Meter o chicote nos vendedores do templo, os comerciantes do templo, e gritar: a casa do meu pai é casa de oração. Medite. Se o apóstolo João estivesse aqui hoje, qual a visão que ele teria de uma igreja pintada de preto? Porque ele viu a glória dos castiçais, o brilho, a beleza, a iluminação física e a iluminação espiritual do templo. O que Paulo diria sobre as igrejas de hoje? O próprio Jesus. Eles deixaram para nós a Bíblia, a lei que nos ajuda a melhorar, a entrar pela porta e a pedir misericórdia. Que Deus nos ajude. Bispo Daniel, o senhor está dando doutrina. Sabe o que é a palavra doutrina? Ensinamento. Não é ensinamento de dogma. Não é ensinamento de cartilha. Não é ensinamento de doutrina de homens. É ensinamento da palavra original para uma vida com a origem de Deus. Eu quero pedir a vocês, irmãos, por favor, ao Evangelho, contribua. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Nós somos o quê? Cooperadores. Somos o quê? Cooperadores. Então coopere. Compartilhe este programa. Coloque em seus grupos e departamentos. Manda eles ouvirem a interpretação espiritual da palavra original. Faça o que Paulo faria. Faça o que João faria. O que o homem de Nazaré faria. Compartilhe. Pregue, 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 pregue. O evangelho da graça, da misericórdia e também da obediência. Tá bem? Coloca aí o hino da Santa Ceia. E depois do hino da Santa Ceia vamos falar com Deus. E daqui a pouquinho estarei na catedral, porque hoje é dia de libertação total.
que estas palavras que nós meditamos possa ferver nos corações, para que haja um alinhamento, um avivamento, um compartilhamento com temor a Deus. Eu oro por todos, porque hoje é sexta-feira, última do mês. Traga este povo à catedral, que precisa da libertação total da quebra de maldições. Abençoa teu povo, a tua igreja. Ó Deus, abençoa a tua obra, abençoa o dia de hoje. O domingo, 1º de fevereiro, nós cobriremos a nossa cidade com oração, amarrando o valente, para que haja paz na nossa cidade, no mês de fevereiro. Abençoa o povo que vão estar em oração na catedral, domingo, na grande Santa Ceia, pela manhã. Ó Deus, ajuda a tua igreja. Pessoas que agora estão orando e dizendo: eu voltarei a congregar, eu voltarei à casa de origem. Eu ouvi a palavra e o Espírito falou comigo, e deis lugar ao Espírito que está selado para o dia da redenção. Abençoa, Senhor. Senhor, abençoa o dia de hoje, o domingo para nós, a família evangélica, católica e espírita, porque tua palavra é como martelo que quebra pedra, é como água que penetra a divisão da alma e do espírito. Abençoa a todos. Eu oro em nome de Jesus, pelos dizimistas e ofertantes que estarão levando uma oferta em minhas mãos, um dízimo, um voto, ou aqueles que estão já contribuindo com esta obra de doutrinação pela palavra original. Abençoa o teu povo, abençoa o Brasil, abençoa o Brasil. Neste mês de fevereiro, amarra o valente, amarra o demônio do momo e do mamon, da bebida, das drogas, da orgia, do pecado. Sara nossa terra, tenha misericórdia do Brasil, que é depois do carnaval que vem as pandemias. Lava-nos com o sangue do Cordeiro pela misericórdia. Pai, abençoa o Brasil, abençoa as instituições cristãs, tira o veneno da panela, Senhor, sara a nossa terra, repreenda a maldição também da raposa e das raposinhas que destrói a vinha sorrateiramente. Pai, abençoa-nos. Eu consagro as águas que estão no rádio, peça de roupa, carteiras, objetos. Seja este povo iluminado e abençoado poderosamente. Abençoa o Brasil. Abençoa o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins. Abençoa o estado do Amazonas, estado do Acre, do Pará, Maranhão,
o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Abençoa Minas Gerais. Cubra Minas Gerais com seu sangue. Dai paz. Leva e traga este povo à Catedral da Bênção. Abençoa os nossos ouvintes pela Rádio Melodia, pela Rádio Cruzeiro e a Rádio A Voz da Bênção. Que a mão do Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos encerrando nesta manhã o Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para todo o Brasil. Que Deus abençoe a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma igreja, uma congregação, chamada Batista da Lagoinha. Pense numa igreja que hoje precisa de cobertura espiritual, porque foi um ministério abençoador para o Brasil. Mas depois o vaidoso que recebeu a igreja trouxe de Sydney, na Austrália, depois dos Estados Unidos, e pintou a Igreja Batista da Lagoinha toda de preto, por fora e por dentro. O primeiro que fez isso. E a gente vê hoje o que está acontecendo com aquela tão abençoada congregação. Ore por eles, eu tenho orado. O pastor presidente foi filho do nosso ministério Belo Horizonte. O filho vaidoso, primeira coisa, pintou a igreja de preto. Aí veio os fracassos, o pecado, a derrota, as divisões, as brigas. Porque é uma cor neutra que não faz parte da aliança de Deus com a terra, o arco-íris. Sai dela, povo meu. Vamos orar, né? Pela Igreja Batista da Lagoinha, para que Deus tenha misericórdia. Meu abraço a todos vocês.